Alegrem sempre no Senhor, alegrem-se. Opa, já começou, meu Deus do céu, bom dia, juniores abençoados por Deus. Seja muito bem-vindo à nossa aula, a nossa terceira aula desse novo trimestre. Sim, neste novo maravilhoso trimestre, nós estamos com uma nova revista, nessa nova lição, nós estamos conhecendo mais sobre o nosso Deus, exatamente, conhecendo mais sobre Deus. Essa é a aula número 3, hoje é dia 18, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você também que está visitando essa aula, seja muito bem-vinda, já vai deixando aí os seus likes, já vai deixando aí os seus comentários, porque nós também estamos aí bem ligadinhos, olhando e conversando com vocês. Vocês já tomaram o café da manhã? Olha, eu estava aqui tomando meu café da manhã aqui, abençoado por Deus, e a aula já começou. Agora não tem mais tempo, não adianta. Se ajeita no sofá, pega a sua Bíblia, pega a sua revista, a sua lição, pega o seu caderninho de oração e vamos começar, porque a aula começou e ela está sensacional. Hoje a nossa aula, ela vai falar sobre o Deus bondoso. Sim, a nossa aula de hoje vai falar sobre o Deus que Ele é bom. Bom. Nosso Deus, Ele é muito bom. Glória seja dada a Deus por sua infinita bondade demonstrada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor meu Deus, graças nós te damos, Pai, por tua maravilhosa presença em nosso meio. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tua palavra. Nós, Pai, queremos estar aprendendo mais do Senhor. Nós queremos estar conhecendo mais de ti, aquele Deus que nos criou, aquele Deus que se revela a nós através da tua santa palavra. Que o Senhor, Pai, venha estar ministrando em nossos corações através do teu Santo Espírito. Que o Senhor, Pai, venha estar indo de encontro a cada um desses juniores abençoados e cada um dos visitantes que está nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém? Glória a Deus por isso. Vocês memorizaram o Memorizando de hoje? Hoje o nosso Memorizando, ele está em Isaías. Isaías, o seu capítulo 63, o seu versículo 7. Vamos ler todo mundo junto? No 3, hein? 1, 2, 3. Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Isaías 63, versículo 7. Vamos ler de novo? Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo o que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Isaías 63, versículo 7. Amém? Glória a Deus por essa palavra. A nossa história, ela está em Gênesis, no capítulo... Vamos ver aqui. Gênesis, no capítulo 21, o seu versículo 9 até o 20. Gênesis 21, do 9 ao 20. Enquanto vocês estão aí procurando, na Bíblia McCheyne está na página 93, enquanto isso vocês também que trouxeram oferta, que vocês possam estar ofertando ao Senhor com alegria, que você possa estar guardando no envelopinho, trazendo no culto hoje à noite. Quem também... As nossas opções, quem quiser também as nossas opções do Pix, do PicPay, está aparecendo aqui embaixo no vídeo, que você possa estar ofertando, contribuindo para a obra do Senhor, porque você pode ter certeza, aqueles que semeiam na obra do Senhor irá colher com abundância as bênçãos celestiais que Deus tem para cada um de nós, porque o nosso Deus, ele é rico, o nosso Deus, ele é muito rico, amém? Glória a Deus por isso, que Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão ofertando nessa manhã. Vitoriosa.
Vamos orar? A oração do livrinho? Hoje a nossa oração é no Salmo 18:30, que fala: a palavra de Deus nos guia pelo caminho certo. Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Orando os salmos: Senhor, me ajude a ler a Bíblia todos os dias, para descobrir a mensagem de Deus para mim. Querido Deus, quero estudar mais a sua palavra. Orando pelas crianças do Bahrein. Senhor, oramos para que as crianças tenham liberdade para compartilhar a fé em Cristo. Então, meus irmãos, Deus, ele é muito bom. O nosso Deus, ele é muito bom. Qual bom que o nosso Deus é? Olha, nosso Deus, ele é bom do tamanho da cruz. De uma ponta a outra na cruz, nos mostra o tamanho do amor de Deus. Ou seja, de uma ponta a outra, quando Cristo ele estava com seus braços abertos, nos mostrando quem era Deus e o quanto ele nos ama e o quanto ele se importa conosco e qual era o tamanho, qual era a profundidade, qual era a largura, qual era o tamanho do amor de Deus. Ou seja, ele se entregou por nós. O amor dele é sacrificial, foi sacrificial em nosso lugar. Nós não merecíamos e ele se entregou por nós. E nós vimos também nas nossas primeiras aulas, quem aí assistiu às primeiras aulas, estão maravilhosas, estão disponíveis para você assistir inclusive. Nós vimos na aula anterior, o ser humano ele pecou. O ser humano ele cometeu um ato de desobediência a Deus. Eles foram pessoas que desobedeceram a ordem do Senhor. Nós vimos que Deus proibiu de consumir o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Adão e Eva, infelizmente, acabou ali consumindo aquele fruto que não era para de forma nenhuma eles terem consumido, porque essa não era a vontade boa de Deus, e hoje nós vemos o quanto que o mundo está horrível, e está indo cada vez mais para pior por causa da desobediência do ser humano. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu informo para vocês, Deus, nosso Deus, ele não perdeu o controle da situação. Vamos ver se vai fixar aqui. Deus, ele continua com o controle de todas as coisas. Nosso Deus, ele continua com o controle. Exato, o controle. E ele, na sua vontade, ele chamava pessoas. Ele chamava pessoas que tivessem fé. Pessoas que tivessem fé. Pessoas que obedecessem a voz dele. E pessoas que confiassem plenamente nele. Deus, ele procurava essas pessoas. E ele encontrou Abraão. Abraão, o personagem Abraão bíblico, ele encontrou esse homem lá numa terra distante. E eu não vou contar a história de Abraão agora. Por quê? Porque na aula seguinte nós vamos ter ainda uma aula falando sobre Abraão, tá? Se vocês quiserem, assim, um spoiler, vocês já podem abrir lá na revista, lá na frente. Não vou falar qual é a lição, mas numa das nossas lições mais para frente, nós vamos ver a continuação ou o começo da história de Abraão, tá? Mas lá na frente. Agora nós estamos falando de outra história, de outra parte da vida de Abraão, mais para frente. Vocês vão ver o restante. Abraão, ele foi encontrado como sendo conhecido como o pai da fé, como o amigo de Deus. Por que ele era amigo de Deus? Porque ele tinha como objetivo fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus falava assim: Abraão, eu quero que você faça isso. Ele pegava e fazia. Abraão, eu quero que você... Ele pegava e fazia. Ele tinha fé, ele confiava, ele obedecia em Deus. Ele era uma pessoa crente. Isso que nós chamamos de pessoa crente. Abraão foi o pai de uma grande nação. Só que Abraão,
ele, apesar de ter fé, apesar de obedecer e apesar de confiar, ele teve momentos, né? Ele teve momentos, não sei se dá para ver aí, ele teve momentos em que ele enfrentou muitos questionamentos. A fé de Abraão foi provada. Por quê? Quem realmente tem fé, quando vem uma provação, ele não desiste, né? Quando vem uma provação na vida de alguém que realmente tem fé, a pessoa fala, eu confio em Deus. E realmente vem uma provação, um teste, é nesse momento que a fé da pessoa é provada e a pessoa realmente demonstra que ela realmente confia e acredita em Deus. Então Abraão, ele teve um momento que ele foi provado, só que ele acabou cometendo um deslize. Ele era chamado de Abraão, que significa pai de uma grande nação, pai de uma multidão, de uma grande nação. Só que ele não tinha ainda essa grande nação. Ele ainda não era pai de ninguém, ele não tinha filhos. Abraão, ele não tinha filhos. Por quê? Porque a esposa dele era estéril. A esposa dele era Sara, era estéril. Na criação, nós vimos que Deus ele criou primeiro homem e mulher, esposo e esposa. A ordem de Deus era, não se separe aquilo que Deus ajuntou. Se Deus uniu no matrimônio, não pode de forma nenhuma se separar e não pode de forma nenhuma procurar ter outra esposa. E não importa a circunstância, não importa a situação, não importa. Tem que continuar ali com a sua esposa. Foi também depois dos ensinamentos de Jesus. Mas Abraão, por Sara não estar dando filhos, e Sara também ali, ele acabou tendo filho de uma serva egípcia chamada Agar. Olha só, uma serva egípcia chamada Agar. E o nome do filho era Ismael, filho de Abraão. Só que ele não era um filho legítimo, ele era um filho com uma escrava, que é Agar, escrava egípcia. Por quê? Qual o problema? Você me pergunta. Primeiro, ele não era esposa dela. Não era. Ele não era esposo. Ele não era esposo dela e ela não era esposa dele. Eu acho que eu confundi as palavras. Então, eles não poderiam ter filhos, de forma nenhuma. Abraão deveria ter continuado confiando em Deus. Porque para Deus não existe nada que fuja do seu controle, né? Deus está no controle de todas as coisas. Se Sara, ela estava ficando velha e com a velhice não tem como ter filhos, Deus ele iria prover um meio. Deus iria prover uma solução e o nome dele seria glorificado. Por que Sara não teve filhos antes? Deus sabe. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está antes, agora e depois. Ele consegue ver as coisas antes de tudo ocorrer. Então, por causa da sua vontade soberana, ele não quis que Abraão tivesse filhos antes de ter Ismael. E naquele teste extremo, Ismael nasceu e Abraão estava ali. Só que Deus, ele veio e visitou Abraão e Sara. E falou que não seria da descendência de Ismael que iria vir a grande nação, mas seria de Isaque, o filho prometido, Isaque, que seria a grande nação. Então, Ismael já estava grande, olha só, e Isaque pequenininho. Tá vendo? E Abraão ali. E uma serva, assim, né, zombando deles, porque agora ela iria perder, né? Imagina, eles agora, todo mundo só iria olhar para o filho Isaque, que é o filho da promessa, o outro não é o filho da promessa. O outro é o filho do momento que eles cometeram um pecado, uma desobediência, né? Então, eles começaram, foi muito estranho, irmãos, foi horrível o que aconteceu. Porque, olha só, o abençoado aqui, ó, o Ismael, no dia que o Isaque estava comemorando, porque ele tinha sido ele estava um pouquinho maior,
Esse daqui, ó, esse abençoado aqui, Ismael, ele começou a fazer, sabe o que com ele? Isaac significa riso. Só que ele começou a rir muito zoando ele. Ele começou a zombar. Ele ficou lá, ó, zombando aqui, ó. Ficou zombando. A gente não sabe qual foi o total teor, por que ele ficou zombando de Isaac, mas ele começou a zombar de Isaac. E Isaac, olha como que ele ficou. Isaac ficou meio assim, né? Tipo, envergonhado. E quando Sara viu isso, viu o Ismael zombando de Isaac, que era o filho da promessa, Sara ficou muito triste. Sara ficou extremamente triste. Ela ficou triste e ela falou bem assim: expulsa esses daqui dessa casa. Por quê? Porque é Isaac que é o filho da promessa. Expulsa eles, manda eles embora daqui, que eles não morem mais aqui. Olha só que situação, né? Olha que situação horrível. É uma situação complicada até de se entender, né? Mas quem tem família sabe como às vezes as nossas famílias, elas, infelizmente, nos dias atuais, elas são difíceis de se compreender. Você vai para explicar para alguém como está a situação da família sua ou da família de alguém, é difícil de explicar, porque é muita coisa que está ali, ó, enrolada. É muita coisa ali, ó, que está ali, ó, misturada. É como se fosse um novelho de lã. Quando você pega e vai misturando assim, ó, e vai dando nó, e vai misturando uma coisa, vai misturando a outra, e quando você vê, junta, e como é que vai para tirar? Não tem como. Ou então, é como se fosse uma folha de papel. Uma folha de papel, tá vendo? E você pega e, ó, amassa a folha de papel. E quando você tenta voltar ela como ela era antes, não tem como. Por quê? Porque aquilo que está amassado, já está amassado, não tem como voltar. Então, a situação ali na casa de Abraão estava igual na época que estava Abraão e Ló. Era uma situação insustentável, porque envolvia muito mais do que só Abraão e Ismael, mas envolvia Abraão, Ismael, Agar, Isaac, a grande nação que Deus prometeu que daria. Então, é muita confusão que iria acontecer. Por esse motivo, exatamente por esse motivo, que Deus, ele respondeu a Abraão. Porque Abraão, olha como Abraão ficou. Abraão ficou triste, triste. E o que nós fazemos quando estamos tristes, angustiados, quando nós estamos ansiosos? Nós vamos orar, não é mesmo? Nós vamos orar a Deus. E foi isso que Abraão fez. E Abraão orando a Deus, Deus o respondeu. Sim, Deus respondeu a Abraão. E a resposta de Deus para Abraão foi a seguinte. Olha como que Deus respondeu a Abraão. Está aqui, ó. Página 94, McShane, ou Gênesis 21, versículo 12, que disse: Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus. E quando Abraão ouviu a voz de Deus, a preocupação de Abraão, ela tem que ir embora. Tem que sair de cena. Acabou. Por quê? Porque aquilo que Deus fala, Deus fala. Basta nós ou obedecermos, termos fé e confiar que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo naquilo que parece impossível. E Abraão, ele creu. Ele é crente, né? Quem aí é crente aí? Todo mundo é crente? Abraão, ele creu. E sabe o que Abraão fez? Abraão, ele, olha só, colocou não é a caixa aqui, né? Não foi desse jeito, mas deu pão e também deu um pouco de água, né? Deu
um odre de água, né? Acordou logo cedo, colocou para H aqui, ó. E olha como que a H estava aqui. Você acha que a H estava como aqui nesse momento? Olha como que estava a H aqui, ó. H, triste, triste, triste. Colocou nas costas dela aqui, ó. Toma o pão, toma um pouquinho de água e vai para o deserto. Porque não tinha outra alternativa. O único caminho era o deserto. E Ismael, que estava zombando, olha só. Olha que importante. Não zombarás de ninguém. Onde está escrito isso? Salmos. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos... De quem? Escarnecedores, daqueles que zombam. Escarnecer é zombar. Ele estava rindo, zombando. Olha só como ele estava agora, Ismael. Por que isso aconteceu? Estava zombando. Lá se vão os dois para o meio do deserto, de Berseba. E eles foram com um pouquinho, irmão. Olha o tamanho. Eu peguei um copo pequeno para os irmãos entenderem que imagina você com um copinho desse enfrentar um deserto. É a mesma coisa que se você fosse com 10 litros, se você fosse com 20 litros. Quem consegue carregar 50 quilos, né? 50 litros, não foi com camelo, não foi com mais nada. Só ali, ó, carregando nas costas ali, um pouquinho de água e um pedacinho de pão, né? Aqui eu coloquei como se nem tivesse pão, ó. Por quê? Por que eu coloquei como se não tivesse pão? Simples, simples. Porque é como se não tivesse pão nenhum, né? Se eles estão indo com um pouquinho desse aqui, né? Que eles foram um deserto gigante. Pensa num deserto gigante. Um deserto gigante. Nada, 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 nada. Um pouco de pão desse daqui, né? E esse daqui. Normalmente, quando vamos para um acampamento, né? Jovens, adolescentes, juniores, vai para acampamento, leva aquele batalhão, né? Ou quando vai para a escola, para 4 horas de aula, leva lá aquele monte de chip, aquele monte de comida e tal. Então, isso daqui não dá nem para um lanche, nem para uma refeição. Mas lá se foi eles com aquele alimento nas suas costas, né? Aqui eu coloquei aqui, ó, um pão. Eles foram aqui com um pouquinho de água. Ó. Só que teve uma hora que, olha só o que aconteceu. O previsto, né? O previsto. Beberam um pouquinho. Beberam mais um pouquinho. Acabou. A água acabou. Ismael e Agar, sem água e sem pão. Isaac e Abraão ficaram lá para trás, não estavam ali mais. Muito distante, não daria para voltar, Não, já era, acabou-se. Eles não tinham, olha só, eles não tinham mais nenhuma solução. Eles não tinham mais nenhuma solução. E a única solução era esperar morrer. Agar pensou assim, meu filho já era. Meu filho Ismael morreu. Ela colocou ele debaixo de uma árvore, Ismael, distante dela, porque ela falou, eu não quero nem ver meu filho morrendo. Eu não quero ver meu filho morrendo. E ela ficou lá sentada, chorando também, muito. Que situação, né? Que lástima. E foi aí que Deus, ele fez um milagre. Deus lá do céu, vamos ler, ó. Está escrito no versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Olha que maravilha, olha que bênção, irmãos, que inacreditável. Olha que maravilha mesmo, entendeu? No meio do deserto, sem nada,
né? É só para quem crê. Quem crê aí que Deus ele tem o poder de fazer milagre? Quem de vocês acredita que Deus ele tem poder para abrir olhos de cegos? Deus ele tem poder para fazer com que mortos ressuscitem? Deus ele tem todo o controle nas mãos dele. Deus ele tem todo o seu poder nas suas mãos. Com o poder de Deus, pela sua voz, ele falou e tudo que existe, existe hoje. Deus ele falou, haja luz e houve luz, né? Nós estamos inclusive aprendendo nas quartas-feiras tem aqui no nosso canal inclusive, exatamente, sobre o céu e a criação de Gênesis. E nós vimos que Deus, ele falou e tudo veio à existência. Então, Deus ele enviou o seu anjo e falou, que tens, Agar? Ergue o menino, toma ele pela sua mão. E Deus abriu os olhos dela, ela estava chorando, e Deus abriu os olhos dela, e quando ela abriu os olhos, assim, ó, Deus, ele fez com que um milagre ocorresse. E o milagre foi tão grande que, olha só, ela pôde tirar, colocar no odre, e tirar mais, e colocar no odre, e dar ao menino. E o menino, ele cresceu e virou flecheiro. Deus, ele proveu ali, naquele momento, um milagre muito grandioso. Deus, ele foi muito bondoso com eles. Deus, ele poderia, por causa do pecado, ter permitido com que o filho de Abraão, Ismael, viesse morrer. Porque foi por causa da desobediência que ele foi gerado. Mas Deus, ele foi misericordioso. Deus ele foi bondoso com a vida de Abraão, Deus ele foi bondoso com a vida de Ismael e Deus foi bondoso com a sua mãe Agar. Agar, ela era muito encrenqueira, vamos colocar assim. Agar, ela fazia umas coisas muito assim, né? E ela servia a outros deuses, mas ela orou. Ela clamou também a Deus. Ela ouvia falar da história de Deus, de Abraão, né? E Ismael também, ele foi criado nos caminhos do seu pai, Abraão, e ele também virou uma grande nação, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui nós temos aqui, ó, um poço. Esse poço aqui, quem fez foi a minha irmã. A minha irmã, ela fez esse poço e minha irmã também ela fez esses desenhos. É porque eu não sei muito bem, irmãos. Se vocês souberem, tá aí lançado o desafio, hein? Quem consegue fazer um poço melhor, depois manda no chat. Se vai participar ou não do desafio, e depois me manda uma foto também, tá bom? Me manda uma foto do poço que vocês conseguiram fazer. Nós não podemos esquecer que Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra, mesmo que seja algo difícil, como eu mencionei, né? Mesmo que seja algo muito difícil. Olha, eu coloquei aqui, e eu peço que vocês também aí embaixo, coloquem algo difícil. Você pode falar qualquer coisa, algo difícil aí. Por exemplo, eu coloquei aqui que a depressão e a profundidade, algo muito profundo, é algo difícil. Isso é algo difícil? Claro que é. Para nós, ou se não é. Ou se não é a profundidade, enfermidade, abandono. Isso é ou não é algo difícil para nós que somos seres humanos? É algo difícil ou não é? Pode colocar outras coisas difíceis aí. Olha, eu coloquei muitas outras coisas aqui, irmãos. Podem colocar aí, podem estar comentando. Eu coloquei aqui morte, desemprego. Pode ser algo que você está passando. Pode ser algo que algum amigo que você conhece está passando. Eu coloquei aqui solidão. Eu coloquei o impossível. O impossível é algo muito difícil, né? Imagina uma coisa muito difícil. Impossível. Lágrimas. Quando a gente chora, se não for a lágrimas de alegria, que dificuldade. O deserto. Quando você se sente sem ninguém ou você está passando algo muito difícil, como Ismael e Agar. Isso é algo muito horrível. Sofrimento. Mais o quê? Coloquem mais coisas aí. Necessidades, a desesperança, a angústia, potestades. Coloquei mais coisas aqui, principados, que são demônios, que às vezes vêm contra as nossas vidas, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desistir, né?
tentando fazer com que as nossas vidas elas não tenham comunhão com Deus, né? O porvir é a vida, né? A vida às vezes, minha vida está muito difícil. Isso também é um problema, tudo isso, a altura, a morte. Vocês podem colocar outras coisas aí, nós temos também, por exemplo, vícios, nós temos também pecados. Isso é algo para o ser humano muito difícil, né? Qualquer coisa horrível, o impossível, anjos maus, pessoas com más notícias, presente, as pessoas que falam mal dos outros, né? Tem muitas pessoas que zombam uns dos outros, ou qualquer outra coisa, o fracasso. Irmãos, tudo isso é algo muito difícil. Olha aqui, imagina você enfrentar 3 dessas situações na sua vida, né? Nesse momento que nós estamos passando, por exemplo, várias pessoas estão passando por perdas familiares. Eu, por exemplo, na terça-feira, uma terça-feira deste mês, que passou, terça-feira do mês passado, a minha avó ela faleceu. Então, a morte está aqui, né? Temos pessoas que não têm pais que são cristãos, que não acreditam em Jesus, né? Tem pessoas que estão viciadas em coisas horríveis, estão viciadas em videogame. Tem pessoas que não têm prazer na lei de Deus. Tem pessoas que gostam de fofocar da vida dos outros. Tem pessoas que gostam de falar mal. Não basta só falar, mas só pensar mal e tá ali, presa naquilo tudo, né? Temos pessoas com a família que abandona, que não presta atenção nas necessidades. Isso tudo vai virando uma bagunça, vai virando, olha aqui, vai misturando tudo. Olha que coisa horrorosa, que coisa mais horrível, Parece que não tem jeito. Parece que nada disso daqui está tudo amarrado, está tudo embaralhado. E quando você vai vendo, os tempos vai passando, vai piorando. E nós que somos chamados de filhos de Deus, e Deus fala para nós sermos como crianças, e as crianças olham e falam, gente, isso daqui para mim é mais difícil ainda. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, Ele está no controle de tudo. O nosso Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. E Deus, Ele pode pegar aqui, tudo isso que nós mencionamos, e com o simples gesto dEle, desvencilhar toda a obra do mal contra as nossas vidas. Ele pode trazer consolo para aqueles que perderam um ente querido. Ele pode trazer para Cristo aqueles que precisam ouvir a voz do Evangelho. Ele pode abrir os olhos daqueles que não enxergam o caminho da salvação. Ele pode fazer com que aquilo que nós olhamos e o ser humano olha e fala, para isso não tem jeito, para isso não tem solução. E ele olha e fala assim, o impossível não existe para mim. Para mim, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo tem jeito. Para Ele, tudo tem solução. E Ele pega os nossos problemas, e no piscar de olho, Ele faz assim, puf, some com eles. Desaparece com eles. Igual o problema deles era a água. E olha só o que eles conseguiram? Água. Deus seja louvado por isso. Isso tudo é para que o nome dele seja glorificado. Isso tudo é para que nós possamos nos alegrar nele. E para que possamos também estar anunciando qual grandes coisas o Senhor tem feito por nossas vidas, né? E nós darmos graças a Ele. Com certeza a Agar depois ela ficou muito feliz. Com certeza Ismael depois saiu anunciando, falando, olha o que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Lá no Egito, com certeza eles falaram, quase que eu morri. Mas o Deus de Abraão ouviu a minha voz, ouviu o meu choro, me chamou desde o alto céus com um anjo e proveu para mim. Amém? Então que você possa crer nessa palavra nessa manhã, tá? Que você possa confiar, que você agora que conheceu um pouco mais de Deus, o quanto que Ele é bondoso, que você possa confiar em Deus, ok? Olha, uma coisa eu falo para vocês, Deus Ele nos convida a nós estarmos agindo como verdadeiros anjos de Deus.
Ele nos chama para nós sermos ministros do Evangelho. O que é ministro? É os dispenseiros. É como uma dispensa, uma pessoa que tem alimento dentro da sua vida para estar falando para as pessoas de Jesus. É aquelas pessoas que têm para si, nem que seja, olha só, um pouquinho de alimento, para estar compartilhando com o irmão, né? Porque mesmo que a caixa antes parecia vazia, agora, Deus, ele pode prover na sua vida para você ajudar. Mas eu não sei falar. Mas Deus, ele opera na sua simplicidade, né? Hoje eu fiquei muito feliz, né? Hoje eu fiquei muito feliz porque eu estava me recordando de um aluno meu, de vocês, hein? Não vou falar quem é não. Um de vocês me falou e me mandou lá um monte de capítulo que ele tem compartilhado diariamente, todos os dias, 3 capítulos, não é mas 3 capítulos da palavra de Deus com o seu pai. Olha que maravilha! Porque o pai dele eu não sei qual é a circunstância, eu vou procurar saber depois, mas eu tenho orado a esse respeito, né? E ele tem compartilhado com o pai dele para que o pai dele possa ter o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Então, nesse pequeno gesto, nesse pequeno ato, Deus, ele opera. No simples ato de você compartilhar esse vídeo com as outras pessoas, no simples ato de você olhar para as outras pessoas e falar bem assim: Jesus te ama, Jesus Cristo, ele morreu pelos seus pecados, Jesus Cristo, ele te perdoa de todos os seus pecados, para Deus as suas dívidas já estão pagas, Jesus Cristo, ele tem um compromisso muito sério em ter comunhão com você. A vontade de Deus é que todos os pecadores, todos aqueles que não têm Jesus Cristo ainda no seu coração, tenham conhecimento de quem é Jesus Cristo. Tenham conhecimento de qual foi a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no meu lugar. Qual foi a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no lugar daqueles que estão sem esperança, no lugar daqueles que estão passando necessidade. Algo que nós podemos fazer também, juniores, é nós estarmos orando a Deus, é nós estarmos pedindo a Deus para Deus estar abrindo os nossos olhos, para Deus estar abrindo as nossas mentes, para nós estarmos vendo as pessoas que estão ao nosso redor e que nós não estamos enxergando o quanto eles precisam de Deus. O quanto eles precisam de Deus, porque às vezes eles não estão tendo força nem para clamar. Às vezes eles não têm força nem para orar, mas que possamos ser como a voz daquele menino que era Ismael, e estarmos chorando, estarmos orando. E a palavra de Deus não diz que Deus ouviu o choro de Agar. A palavra de Deus, ela diz: Deus ouviu a voz do menino. Então Deus, ele tem o poder para ouvir a sua voz. Deus, ele tem o poder para ouvir você clamando, você orando e você suplicando e você pedindo a Deus para que ele abra os seus olhos, para que ele abra os olhos da sua mãe, da sua família, do seu pai, para que Deus abra os olhos daqueles que precisam ter só os olhos abertos, mesmo que seja você mesmo. Se você está porventura preso, aprisionado em algo horrível, algo que te afasta de Deus, que você possa estar clamando a Deus. Que você possa ser a solução também do choro para alguém. Como? Sendo amigo de alguém. Amém? Isso para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque o nome do Senhor é glorificado nesses momentos, sabia? Deus, ele é profundamente, ele é muito maravilhosamente glorificado na sua vida, se você assim o fizer. Olha, que possamos aprender com essa importante lição, essa maravilhosa lição de Deus para as nossas vidas, que Deus, ele é um Deus bondoso, e que ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e que nós também devemos ser bondosos uns com os outros, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus venha prosperar com você por onde quer que você for, porque você também, se você é crente, se você tem a promessa de Deus, do Espírito Santo na sua vida, você também é um filho de Abraão. Vamos orar?
Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós louvamos ao Senhor, Pai, por tua graça infinita. Nós sabemos, Pai, que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Porque se o Senhor, Pai, não estivesse olhando para nós, se a tua bondade, se a tua misericórdia não fosse conosco todos os dias das nossas vidas, Pai, nós seríamos, infelizmente, Pai, tragados, vivos. Nós seríamos, Pai, porque nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos, Pai, abomináveis perante a tua presença se não fosse o teu sangue precioso. Mas por causa do teu sacrifício na cruz, o Senhor nos torna limpo. Por causa do teu sacrifício na cruz, o Senhor torna cada um desses juniores, Pai, limpos e limpas para estar anunciando a tua volta, para estar anunciando o teu amor, Pai, para aqueles que estão passando por deserto, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, a fonte de água viva. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia das nossas almas, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia de nós, Pai, porque às vezes nós não estamos com os nossos olhos abertos, nós não estamos contemplando, Pai, o quanto nós precisamos estar ajudando aqueles que não têm nada, Pai, daqueles que estão com sede, daqueles que precisam ouvir a Tua palavra, ou até mesmo materialmente, que precisa ter água, precisa ter pão, que precisa, Pai, ter amigos. Pai, graças nós te damos por essa aula, essa rica oportunidade que o Senhor, Pai, vem estar continuamente estar ministrando em nossos corações. Eu agradeço por cada um que assistiu essa aula, agradeço pelo Teu Espírito Santo que ministrou a nós nessa maravilhosa manhã. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Olha, um beijo para você, um abraço, que Deus continue te abençoando muito em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau!